Oi, pessoal, tudo bom? Olha, tem uma questão agora que eu acho uma das questões mais bonitas. Pô, Google, que exagero, é difícil, é? Não, ela é bonita mesmo. Vem comigo, que tu vai adorar. Tu vai dar um bocado de like aí no canal, vai chamar teus amigos, vai chamar a rua toda, aí já tu vai ver, vai ser um sucesso. O ideal é que a pressão parcial do oxigênio no pulmão seja 0,2 atm. Então, veja bem, a pressão de oxigênio seja 0,2 atm. Um mergulhador que está sujeito a altas pressões deve dosar o gás que respira para manter a pressão parcial do oxigênio neste valor. Se ele estiver mergulhado a uma profundidade onde a pressão total seja de 2,5 atm, ele pergunta qual deve ser a fração molar oxigênio, né? Fração molar do oxigênio numa mistura oxigênio-nitrogênio para que ele possa respirar sem dificuldades. Pessoal, vê bem. O que é que essa questão pega e pega muito na hora de uma resolução? É que você tem uma dificuldade para entender o que ele está perguntando. Não sei se você concorda comigo. Mas a maior dificuldade é o que é que esse cara está perguntando. Porque a pressão parcial dos gases também é chamada de lei de Dalton, tá? É a força que os gases, pessoal, exercem sobre os componentes de uma mistura gasosa. É como se ele estivesse sozinho. Então, para Dalton, a lei da pressão parcial do gás diz que o quê? Ele diz que a pressão total de uma mistura de uns gases, A, B, C, D, E, F, G, é a soma de todas elas. Então, a pressão parcial de um gás, veja, a pressão total é a soma de todas, tá? Então, ele percebeu, ele quem? Dalton, o mesmo do modelo atômico, que a pressão que um gás presente em uma mistura gasosa exerce nessas paredes de um recipiente é igual à pressão que ele exerce sozinho nas paredes de um outro recipiente. Pô, Guga, não entendi nada que tu falasse. Eu dei uma voada agora considerável. Então, vem cá, deixa eu compartilhar a tela para você entender direitinho, para a gente resolver a questão sem você ficar na parte só matemática. Você entender o que ele está querendo falar. Vê bem. Pessoal, imagine que eu tenho aqui, ó, um recipiente gasoso. Eita, vamos lá. Um recipiente gasoso. Vê. Marcela, preste atenção. Malu, preste atenção. Aí aqui eu tenho gás A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 mols do gás A. E aqui eu tenho um gás B. 1, 2, 3. Se eu chegar para você e lhe disser assim, olha, a pressão total nesse recipiente é de 50 atm. Vê como é fácil de entender. Pessoal, ó, eu tenho esses gases aqui, essas moléculas, esses mols, né? Estou considerando cada pontinho desse como se fosse um mol, tá? Então, eu tenho 70% de A e 30% de B, porque não tenho 10, né? Não são 10 bolinhas, 10 mols. Então, 7 são de A, 3 são de B, 70% de A, 30% de B. Então, eu poderia dizer que 70% dessa pressão é A que é o responsável. Então, quanto é 70% de 50? 35 atm. Assim como eu poderia lhe dizer que 30% dessa pressão foi B. 30% dá quanto? 15. A soma deu quanto? Deu 50. Então, é como se cada um tivesse sozinho exercendo sua pressão. Então, eu posso dizer a você que a pressão de B é o quanto eu tenho de B. Quanto é que eu tenho de B? Eu tenho 3 em cada 10. Né? Não é isso? A pressão de B multiplicado pela pressão total, que é 50 atm. Então, dá exatamente o que você quer. E a pressão de A, Guga? Veja,
a pressão de ar é... Quanto é que eu tenho de ar? Eu tenho 7 em cada 10. E o total é quanto? 50. Vai dar certinho. Guga, então, o que é isso aqui? Isso aqui que tu fizesse é o quê? Isso aqui que eu fiz é nada mais, nada menos do que o quanto eu tenho do gás sobre o total. O gás A sobre o total ou o gás B sobre o total. Então, é o número de mol do gás que eu quero sobre o número de mol total. Então, eu acabei de demonstrar que a pressão de um gás X é o número de mol de X vezes o que eu tenho como pressão total. Olha aí, Dalton matando a nossa charada. E aí a questão ficou fácil, ó, porque quem é a pressão de oxigênio? É a fração dele vezes a pressão total. Quanto é que eu tenho de oxigênio? Eu tenho 0,2. Quanto é a fração dele? Estou doidinho para saber. E quanto é a pressão total? 2,5. Então, quanto é a fração de oxigênio? 0,2 dividido por 2,5. Que vai dar, sabe quanto? Exatamente, 0,08. Ou 8%, que ele não deu na questão em percentagem. E a questão resolvida direto. Linda, 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 igual vocês, que são tudo bonito aí. Não é não? Então, ó, um beijo para vocês, tá? Questão zona, ó, top. Beijo, pessoal. Valeu.